Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas 126, PABX 31 3036 1666. Muito bem, 996-428473. Vanderlei Menezes, um grande abraço, boa noite, meu amigo. Boa noite, companheiros, telespectadores, mais um Horizonte Esporte. Aqui, casa cheia. Abre, nossa, que fartura. Isso aqui é fartura. Gente, o Atlético, aos trancos e barrancos, conquistou uma vitória ontem, difícil. Eu até achava que não daria, mas acabou ganhando, foi bom. Foi para 30 pontos no campeonato, tirou aquela enhaca que estava agarrado, o treino não ganhava de ninguém, eram 6 jogos. 6 derrotas consecutivas. 6 derrotas consecutivas, Carlos Cruz. Saiu, conseguiu. O importante foi o resultado, porque o futebol foi péssimo. Venceu o Ceará, né, naquela dificuldade, o Ceará também faz uma força enorme para ser alguma coisa parecida com a tradição do próprio Ceará. Né? O Ceará o Vozão, né, o time de futebol. Muito fraco, tecnicamente, o Atlético, uma formação, no meu entendimento, equivocada. Né? O treinador fica procurando encontrar posições para alguns jogadores que já demonstraram que não tem a qualidade que o Atlético precisa. O Atlético contrata um meia que, de repente, passa a ser o primeiro volante e fica ali fazendo força para o... Estou me referindo ao Natan, para o rapaz se adaptar à posição. Rodrigo, vai lá no Sub-20, você foi treinador, conhece o jogador, pega um atleta, trabalha esse atleta e põe para jogar de volante. Rafael Miguel, eu tô sentindo que o treinador do atleta tá numa preguiça para falar, cara. Eu acho que é o jeito dele mesmo, Será? Ramon. Ele tem esse jeito assim mais tranquilo, né? Mais pacato, ele não se altera muito, né? Mesmo nas derrotas, nas classificações, ele não muda muito. E eu concordo com o Carlinhos, acho que foi um jogo muito pobre tecnicamente das duas equipes, né? O primeiro tempo, então, foi horroroso, Até porque né? você estava dentro do campo. Estava dentro do campo, estava cobrindo o jogo. O primeiro tempo foi horroroso, né? Parecia mesmo que o Atlético, quando tomou o gol, não teria forças para virar a partida. O Atlético não mostrou nenhuma alternativa, nada de diferente. Aí o futebol tem dessas coisas, né? De repente surge um gol ali do Otero, aí a coisa acaba mudando um pouco de patamar e o Luan, né? Reapareceu, né? O Luan que chegou a ser reserva do reserva, né? Chegou a ser a terceira opção no Atlético, agora volta a ser titular, quem sabe ele consegue recuperar a sequência. E foi um jogo, Ramon, que todo o clima dele foi todo muito diferente, né? Porque não teve presença de torcida organizada dentro do Independência, o público foi muito baixo, né? Pouco mais de 6 mil torcedores, desde o primeiro minuto, a gente está vendo aí os lances agora, desde o primeiro minuto a torcida vaiando alguns jogadores. Eu achei que o time do Atlético começou muito nervoso o jogo, né? Alguns jogadores tentando se livrar rapidamente da bola e realmente, né, vencer com essa dificuldade toda o Ceará, que é um time ainda que consegue ser pior do que o Atlético, né? São 8 jogos sem vencer do Ceará. Realmente é preocupante, né? Mesmo com a vitória. E o Ceará está fazendo igual o Cruzeiro, o dever de casa certinho para ir para a segunda. Ele está cumprindo a risca que o professor determina. Ali o lance do pênalti, que realmente não aconteceu, né? Foi um equívoco do árbitro marcar. Cadê? Foi uma bela de uma furada ali, que nossa, a perna dele foi parar lá em Fortaleza. A verdade é essa, né, Adriano? Foi justo, apesar do placar apertado. Agora só não me veio falar que Luan é ídolo, que é o novo Reinaldo do Atlético. Aí não aceito, não. Eu levanto aqui e vou embora. Já tem o Jair Cerezo, né? Já tem o Jair Cerezo. Não me veio falar que o Luan, viu, Vanderlei? Daqui a pouco vocês tenham paciência comigo. Eu levanto aqui, peço licença, desculpa aos... Diga aí, Adriano. Tá longe de ser ídolo do Atlético, né, Ramon? E um jogo que parece que vai permanecer. Algumas reclamações do Atlético. Foi enviado hoje um ofício à CBF reclamando do lance do pênalti. Do lance do pênalti, do protocolo do VAR. O árbitro não foi até a tela para poder conferir o lance. E claramente pela imagem, durante a transmissão da partida, a gente assistindo o jogo, notava-se que não foi pênalti.
Como você bem destacou, o jogador do Ceará fura e o zagueiro do Atlético acaba havendo contato de um lance que já não existia mais, a bola já estava fora de disputa. Já estava na linha de fundo. E o árbitro marcou um pênalti, para mim, Mas será que o Igor não foi muito imprudente ali naquele carrinho? Foi. Imprudente ele foi demais da conta, mas ele... Eu não acho que foi também assim um pênalti escandaloso. Mas se houvesse a revisão, acredito que se houvesse a revisão... Vocês estão deixando de entender a intenção. A intenção dele, que deu o carrinho... na verdade, ele deu uma voadorazinha deu pequena. O carrinho, e o pé dele pega, o pé dos dois encontra. O juiz interpretou que a intenção dele no carrinho, ali, se tivesse a bola, seria falta, seria pênalti. Se ele não tivesse chutado a bola sem querer, ele tinha feito pênalti. Mas as interpretações... Mas e a checagem no mas ele voou, viu, as interpretações, elas são válidas. Olha né? Olha lá. Mas é para isso para isso foi implantado o árbitro, o árbitro de vídeo, para que não haja mais interpretação, que você veja a imagem e a imagem seja a reclamação definitiva. central mas o árbitro de vídeo... Mas ele pode decidir. Ele pode decidir, mas havendo uma dúvida... Mas ele não teve dúvida. Mas se existe a dúvida na cabine... Na cabine, a cabine fala... Mas faz... talvez a cabine tenha falado para ele que foi pênalti. Talvez a interpretação da cabine... Mas aí ele é obrigado a ir lá checar, ué. Por isso que o atleta está pedindo o áudio para saber se foi unânime. Se não houver a unanimidade dentro da cabine, ele tem que ir lá checar. Então eu digo o seguinte, talvez não tenha havido uma dúvida do árbitro de campo nem da cabine. Os dois tenham entendido que tenha sido pênalti. Que foi uma jogada temerosa, o que seria um erro muito maior, né? Porque deixa de ser o erro de um árbitro, porque nós estamos vendo o lance aí, né? O lance não pode ser interpretativo uma vez que você tem o VAR. Entendeu? Sim, não o lance é interpretativo. Não é interpretativo. Claro. Foi ou não foi. A imagem tem que ser definitiva. Então, aí eles estariam brigando contra a imagem, né, para colocar a interpretação deles. Não fosse tão ruim o Ceará, uma jogada dessa, um pênalti desse, poderia complicar a vida de um clube na Série A. Sim. Esse é que é o detalhe. Até sendo o próprio Ceará, quase complicou bastante a vida do Atlético. Complicou a vida do Atlético. Se não tivesse... conseguiu ver. O Carlos, no jogo de quinta-feira, o Carlos falava da intenção que o treinador não teve a perspectiva de enxergar e colocar o Otero. Se não tivesse entrado o Otero... Não conseguiria, não. Você quer ver? Vamos ouvir o Rodrigo Santana mais uma vez? Olá, Rodrigo. Fala aí, meu filho. Foi bom? Foi bom ou não foi? Eu vi que o primeiro tempo foi um jogo de muita superação pela ansiedade que a equipe estava em vencer, em voltar a vencer, né? E acredito que a gente começou o jogo muito afoito, querendo fazer o segundo gol antes do primeiro, né? Onde foi que a gente desorganizou um pouco, apesar de já ter tido 10 finalizações só no primeiro tempo, né? No intervalo do jogo a gente conversou, procurou tranquilizá-los, organizá-los, colocar um pouquinho mais de equilíbrio. Foi onde a gente conseguiu fazer nossas movimentações, crescer, né, na partida e conseguir virar contra um adversário difícil, né? O Anderson é um grande treinador, sempre faz bons trabalhos, o time dele é muito difícil de jogar contra, é um time que vem buscando muito ponto fora de casa e a equipe está de parabéns por não ter um clima tão bom dentro do jogo e conseguir virar o jogo. Então, essa superação aí foi importante para dar um pouco mais de tranquilidade. Já é a segunda vitória consecutiva dentro dos 90 minutos e isso faz com que a gente volte a somar no Campeonato Brasileiro e volte a entrar na briga pela classificação da Libertadores. Uma coisa ele deixou claro depois daquela desclassificação do Sul-Americano, que ele estava garantido pelo presidente. Ele foi muito firme, ele estava com a confiança do presidente e se concretizou. Parece que vão morrer abraçados, hein? Porque, olha, Rodrigo Santana, a incoerência dos treinadores é uma coisa fabulosa. Há uma semana ou 2 semanas atrás, ele dizia que não colocaria jogadores de base por causa da pressão de decisão. Aí agora ele vem dizendo que os experientes estavam ansiosos, estavam nervosos, foram, de certa forma, ele não falou isso, eu estou interpretando, foram prejudicados por esse clima tenso. Cara, então use os jogadores que você tem de qualidade, seja novo ou não,
seja da base ou não, porque você então vai seguir o que o teu coração manda. Não vai pela cabeça de comissão técnica, de presidente e de outros que ficam dando palpites, porque vocês vão morrer abraçados. Bom, e o Atlético tem mais outra oportunidade. Joga na quarta-feira contra o Vasco aqui, um jogo atrasado, 7h15 O jogo seria na semana passada. 7h15, né? 7h15, isso mesmo. 19h15, transformando isso aí. Para o Atlético é importante. E o Atlético tem que vencer esse jogo, né? Um jogo em casa, porque depois a sequência é Palmeiras fora, Flamengo fora e Grêmio em casa, né? Então é uma sequência que o Atlético precisa, né, desses 3 pontos agora contra o Vasco de qualquer maneira. Depois a coisa esquenta, né? E o Vasco, que tem, depois do trabalho do Vanderlei Luxemburgo, depois da chegada do Luxemburgo, tem feito grandes partidas. Perdeu do Corinthians ontem pela manhã, 1-0 no Itaquerão, mas teve 2 gols anulados pelo VAR e jogou bem, até sofreu o gol do Ralf. Então é uma partida complicada também para o Atlético na quarta-feira. O Vasco está igual ao América. O América está sendo roubado teu jogo. Enquanto Pereira sabe, foi um negócio terrível. O zagueirão não fez nada, gente, para ele dar aquele pênalti. Fizeram a inversão, né, Ramon? O América jogou bem. O América jogou bem, não mereceu aquilo, não. Fizeram a inversão, né? No Brasil colocaram o VAR para ser testado na Série A e deixaram a Série B sem a utilização do árbitro de vídeo. Na Europa foi o contrário. Nos campeonatos de segunda divisão começaram a utilização para depois chegar à Liga Principal. O América já podemos pegar aí, já foram 3 partidas, uma contra o Paraná, que teve um pênalti escandaloso. Sábado, esse pênalti que não existiu. Contra o próprio CRB, existiram lances da partida que tiveram problemas, mas não tem o árbitro de vídeo na segunda divisão, prejudicando o Coelho. Se ele tivesse vivo e sentado aqui, o velho Cafunga diria: no Brasil, o errado é que é o certo. Bem lembrado. Cafunga falava isso com propriedade, e pelo esse exemplo que você acabou de dar, é verdade. Em vez de começar na segunda divisão, na Série B, na segunda divisão, Série B, não, vai começar na primeira, e a Série B fica abandonada. Cafunga diria: o errado é que é o certo. Sempre falou isso. Extremamente complicado, e a gente está vendo que não é o VAR que vai resolver o problema. Porque no jogo contra o Fluminense, nós tivemos um lance claríssimo de pênalti, e não foi dado. Esse jogo do Atlético mesmo não foi utilizado. Então você vê o seguinte: tem alguma coisa que está movimentando o contrário, porque aquele pênalti do Fluminense é que não é um absurdo. E em favor do Fluminense é sempre Pois é, então que o Cruzeiro fique atento. É terrível. Fica atento. Verdade. Fica atento, porque se ele não ganhar por si próprio as partidas, dependendo dele, isso aí vai prejudicar. Porque o Vasco, que é o outro queridinho, né, é Flamengo, Fluminense e Vasco. O Vasco está conseguindo pelas forças próprias, né? Pelo esforço próprio. Então, realmente, o Cruzeiro vai ter que fazer a parte dele. Porque se tiver alguma dúvida, pró-Fluminense. Mas simples o Cruzeiro fazer. É só os caras jogar a bola. Só jogar lá dentro da casinha. Assim, acabou, jogou lá, não tem meu pé me dói. É só eles jogarem. Só que é o seguinte: jogador cheio de problema, jogador com problema de família, o caso de Thiago Neves, por estar nessa soltura, eu não posso falar, não. Já que você lembrou Cafunga, eu vou lembrar uma outra frase. O difícil é fazer fácil. Tá certo? Invertido. O fácil é fazer o que é difícil ser fácil. Vocês então, querem ver, por exemplo, é complicado nesse aspecto. Olha o resultado dos jogos de ontem. Coloca na tela para que os meninos... Olha lá. Corinthians 1, roubaram no Vasco Paraná, hein? Santos 2, CSA 0, Internacional 1, Palmeiras 1. Esse resultado também tem muita polêmica nele, né? Teve gols anulados. Tá faltando ali o 0x0 do Flamengo e São Paulo. Foi um jogo bom, todo mundo achando que o Flamengo ia moer o São Paulo. O São Paulo é um timaço, gente. Pelo amor de Deus. Né, Baixinho? São Paulo é um timaço. Olha lá, Fluminense 2x1 no Grêmio. Também o Renato botou todo... Com o time reserva, toda a molecada para jogar. Poupando para a Libertadores. O resultado que me surpreendeu é aquele, do meu Furacão empatar com a Chapecoense. Aquilo ali foi meio... Com esse desespero, né? Foi meio... Tá comemorando ainda, amor. E o Atlético, pode ser, e o Atlético que venceu o Ceará 2x1. Bom, de qualquer maneira, para o Atlético foi uma beleza. Agora tem que pensar na quarta-feira, e voltou agora, né? Quarta, sábado, domingo. Agora vai ser assim domingo, até praticamente... E é para todo mundo. Não me venha com choradeira, né? Daqui a pouco o treinador do Cruzeiro contratou e começa a arrumar explicação, porque aquilo para falar é uma beleza. Agora, o Ramon, voltando aqui ao Atlético, na sexta-feira eu fiz uma relação aqui e pedi que fizéssemos um esforço para colocar esses jogadores, né, cada um em um time
dos 10 primeiros. E eu não me meti nessa conversa. Se você pegar o Natan, colocar no Flamengo, o Flamengo vai. No Santos, o Santos vai. Se pegar o Patrick e colocar no Atlético Paraná, esse joga no meu ele time. vai. Se pegar o Hever, colocar no Fluminense, ele vai. Agora, se você juntar todos esses num time só, como o Atlético fez, não vai para lugar nenhum, gente. Vai ficar vivendo de vitórias efêmeras, como a de ontem. Né? Pega um time que está ali também no limbo, né? E vence por 2-1 com muito sacrifício. Então, nós estamos no mês de outubro, o Atlético não tem um volante titular. O Carlos, tem o Cerezo, né? E o é Jair importante Cerezo, dizer, só. porque Adaptado. muitas vezes a gente comenta isso aqui, a torcida foi no limite, na minha opinião. Concordo. Ela foi no limite nesse jogo da Sul-Americana. E o Atlético abre o olho, porque se continuar do jeito que está, que foi ontem, o time dificilmente pode... Fica entre os porque 10. a gente sabe que a torcida do Atlético, ela motiva, ela ajuda, ela levanta. E se fizer o que fizeram ontem... E foi um movimento silencioso, pacífico. Tem porque lá chegava a 48 pressionar. anos que essa torcida vem ajudando o time do Atlético. Mas o time é ruim, esse time é perdedor. Me desculpe os atleticanos. Fraco. É um time perdedor. A torcida, mais do que essa, pra enxerga com uma facilidade, porque eles acham que não enxerga, né? A maior surpresa para mim... muito mais do que muita gente pensa. O Rafael estava no jogo, inclusive. A maior surpresa para mim foi essa presença de 6 mil torcedores. Faz muitos anos que eu não vejo o Atlético jogar com tão pouca gente. Foi o 7º menor público no Independência. Sim. E antes do jogo, eu tinha até a impressão que daria menos. Porque até quase o horário do jogo estava muito vazio. Quando eu cheguei, o estádio estava as ruas muito vazias ali em torno da Independência. Só aquela área ali dos sócios que compareceram mais. Como é que está o astral do meu estimado, querido Caseca, diretor-presidente da Rádio Ita, diretor-presidente do Multimarcas? Responda sem nheco-nheco. Ele comentou com a gente na quinta-feira, né, na eliminação, e também comentou ontem. E realmente ele está muito bravo, viu? Ele está muito chateado. Tá devendo a visita que eu faço dele, tá? Quinta... Quebrando o coco mesmo? Na quinta-feira ele ficou muito chateado, né? Tá na bronca com a diretoria do Atlético, né? Mas que torcedor falou que bastante. Torcedor que não tiver, por favor. A torcida do Atlético, como toda torcida, tem limite. Daqui a pouco nós vamos falar do Cruzeiro, porque tem mais novidades aí. O Cruzeiro agora é o bagaço da laranja. Segundo é o bagaço da laranja, segundo o presidente. Isso é uma coisa terrível. Intervalo comercial, nós voltamos já dar sequência a essa prosa aqui, beleza? Bora. Para cuidar da minha família, faço questão sempre do melhor. E quando o assunto é qualidade, variedade e preço baixo, você encontra aqui, nos Supermercados BH. Vem conferir. Frango in natura, R$ 4,98. Linguiça para churrasco perdigão, R$ 9,90. Queijo mussarela, R$ 16,90. Ovos brancos, R$ 7,98. Café pilão, R$ 6,99. Supermercados BH. Para você e sua família, sempre o melhor. Observaram, né? A promoção da semana começou hoje, lá no Supermercados BH. Aquele tem sempre um pertinho de você. Então não perca essas oportunidades, as ofertas do Supermercado BH, que é a rede varejista que mais cresce no estado de Minas Gerais. Um abraço a todos dos Supermercados BH. Pedro Lourenço, grande Pedrinho. Os empresários chamam de Pedrinho do BH. Já acostumaram, né? Não, o rapaz é formidável, é ferrenho. Vamos lá.